Eu queria explorar um pouco mais o período da infância, porque a grande parte da nossa audiência aqui também é formada por pais, e tem muitas crianças que têm mediunidade, e aí os pais ficam muito confusos, então tem aquele conflito todo, aquela coisa. Imagino que no passado era pior, né? Levava para fazer exorcismo, ou levava no psiquiatra, levava no médico para tentar curar as crianças que eram médiums e não sei o que, aquela coisa toda. Então eu queria entender um pouco melhor essa sua parte da infância, essa sua mediunidade. O que que você recebia efetivamente, o que que você lembra de acessos, de comunicação, de informação, de entidades, ou seres, ou personagens, ou avatares. Queria então explorar um pouquinho melhor essa parte da sua infância para depois fazer um paralelo com hoje. Uhum. Bom, uma criancinha lindinha, pequenininha, com mediunidade, não significa que é um serzinho indefeso. Uhum. Pode ter sido um magão negro de outra realidade, que reencarnou para equilibrar esse karma, equilibrar aquilo que houve de negativo em outra realidade, que talvez fosse o meu caso. Né? Meu e de muitas outras crianças. Então, essas crianças, elas já nascem afloradas, elas já nascem médiums, elas já nascem sendo atacadas ou não. No meu caso, era atacada. Atacada, talvez até, porque eu iria trabalhar com essa abordagem que nós trabalhamos muito. Lá no início, quando era apometria, a gente trabalhava muito com guerra, com magos negros, com seres necroafetivos, seres trevosos, com energias muito densas. Trabalhava com seres de muita negatividade. O meu trabalho começou a bombar, começou a fluir com um desmanche de magia negra. Dentro do consultório, só eu e a pessoa. Então, eu lidava com energia muito trevosa. Hoje, adulta. Então, quando criança, eu já tinha essa programação. Eu já tinha isso no meu campo. Eu já tinha essa função para executar aqui. Obviamente, o outro lado da força já sabia disso. E me reconhecia. Não como aquela guriazinha, pequenininha, indefesa, magrinha. Não. Com a magona lá, que agora ia lutar com eles. Então, assim, qual é a ideia? Vamos acabar com a casca dela, vamos detonar ela, ela vai ser internada como louca. Talvez, eu estou conjecturando, mas é mais ou menos por aí. Eu vou abafar essa força aqui, eu vou desqualificar, para depois eu não ter um inimigo para lutar lá na frente. Então, essas crianças que são muito atacadas são seres que vêm com missão, que vêm com coisas para fazer e elas já são sabotadas desde o berço. Desde o berço. Então, os pais têm que tomar muito, tem que estar bem atento para amparar essa criança. Porque o que, que se faz hoje? Ritalina, TDAH, remédio. Vão lá e castram aquela criança. Não, é bobagem, meu filho. Não, não. Imaginação. Tu não tem nada, não tem titio na parede. Mas é o que diz para a pobre das crianças, né? É horrível isso. Desqualificam algo que é real para aquela criança. Desqualificam algo que está acontecendo com aquela criança. E aí o que acontece? Ela começa a se fechar, se fechar. Geralmente são crianças problemáticas, crianças tímidas, crianças que sofrem bullying no colégio, que não se adaptam com os outros, que não se enquadram em lugar nenhum, até por conta desta mediunidade exacerbada que ela não sabe lidar. Uma criança não sabe lidar com uma imagem escura na parede, ou com alguém mexendo no pescoço. Eu acordava de madrugada paralisada, não conseguia me mexer, paralisada. O que isso significa? Está no sono, está lá no mundo astral, sai vazando, correndo de lá, se atira no corpo e aí não encaixa. Não há o encaixe normal quando a pessoa acorda. E aí a gente fica naquela paralisia daquele sono. Tu está acordada e não está acordada, porque não consegue mexer o corpo, não consegue abrir os olhos, não consegue falar, não consegue gritar, fica totalmente paralisado. E os seres tudo na tua volta ali te torturando. Mexendo em ti, falando, dando risada e tal. Então, basicamente seria isso a minha infância. Seria uma infância um pouco torturada. Entendi. Então você acredita, eu também partilho dessa opinião, que alguns espíritos, principalmente nas crianças que têm mediunidade aflorada, eles podem colocar um medo, uma pressão para que ela não desenvolva algo para o bem. Então aí rola o bullying, não só na vida real, como na vida astral. Porque aí fala assim, isso aconteceu um pouco comigo também. Eu falo assim, olha que menino esquisito. Isso falado por uma pessoa encarnada. Aí você já meio que se encolhe. Isso. Porque você fala assim, meu tio me chamou de esquisito, meu primo, meus amiguinhos. E os espíritos aproveitam dessa vibração baixa para
sarrafar em cima desse menino ou dessa menina. E aí a coisa vai se fechando e fala, pô, já deixamos um quieto ali. Isso, mas é exatamente e aí isso. não desabrocha a mediunidade. E é perigoso isso, porque Muito. é duplo bullying, né? Sim. A maioria deles, uma grande parte, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte deles vai para as drogas. Não suporta, vai para as drogas, vai para o umbral. E aí os espíritos comemoram. Aí deu, aí acabou. Delícia, Não, olha lá. aquele ali, esse está neutralizado. Esse não vai nunca mais nos incomodar. Até porque ele está lá no Vale dos Vícios. Foi direto para lá. Essa parte dele está lá. Agora, quando consegue sobreviver, aí faz um belo de um trabalho. Né? Óbvio que quando tem pais espiritualizados, que entendem, que apoiam, que levam em lugares aquela criança para ela ser olhada, para ser trabalhada, aí fica mais fácil para aquele ser. Mas tem seres que não conseguem esse tipo de apoio, que os pais dão remédio. Não foi meu caso, graças a Deus, eu não tomei remédio. Né? Mas foi bem difícil. Eu era estranha, sim. Como tu, sim. Estranha, que guria estranha. Sim, é. E funcionava para os dois lados. Eu vim Sim. descobrir isso depois de muito tempo, porque era as pessoas encarnadas enchendo meu saco muito. Tudo bem, ele é muito quieto, fica só no quarto, não sei o que. Tá, beleza. Isso aí é bullying natural dos anos 80, 90, quando eu cresci. Mas o espiritual eu vim descobrir mais tarde. Porque eles também podem até usar essas pessoas, inclusive. Que aí eles vão buzinar no ouvido do encarnado para ele encher o meu saco e neutralizar. Quer dizer, é bem maquiavélico esse duplo ataque, né? Uma coisa bem triste. Mas quando que os ataques diminuíram ou inverteram? Quando que o que era ataque e que era assédio e dor e sofrimento começou a se tornar uma coisa positiva? Para você nesse caso? Quando eu comecei a olhar para esse lado. Quando foi isso? Isso foi bem mais tarde. Até então era tipo assim, ó, eu não vou olhar para isso. Eu vou fingir que não está acontecendo nada. Foi um mecanismo de defesa que eu achei. Então, durante um bom tempo, eu não olhava para essas questões. Sofria, mas não olhava. Não entrava em contato com isso. Mais tarde, eu frequentei espiritismo, fui para casa espírita, eu frequentei umbanda. Então, ali já vai criando uma forcinha vai criando uma casquinha de proteção. Tu vai entrando em contato com partes tuas que tu não sabe que existe, né? E meio que eu aprendi meio na porrada mesmo. Aprendi, não tinha um professor, uma professora naquele tempo, né? Não tinha quem ensinasse, não tinha internet, não tinha celular, não tinha YouTube, não tinha programa nenhum. Nem livro tinha quase sobre isso. É tudo meio tabu. Então, eu fui aprendendo meio na marra, meio caindo, assim. E aí, a primeira coisa que eu fiz espiritual mesmo foi um curso de Reiki. Do nada, vou fazer esse curso, esse aqui. Uma desse tamanhinho, assim, anúncio em jornal ainda naquele tempo. E fiz o curso de Reiki, fiz nível 1, fiz nível 2, comecei a trabalhar com Reiki. Mas eu notava que o meu Reiki era diferente, as pessoas dormiam muito, apagavam. Tinha algo ali em mim que, não sei, eles apagavam e depois acordavam grogues, assim. Então, eu já fazia esse trabalho. Porque depois eu descobri que eu fazia no Egito Antigo como técnica do não-tempo, trabalho do não-tempo. Né? Eu já executava esse trabalho de desdobramento nas dimensões de para cima, para baixo, era intermediária entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Então, eu tinha essa facilidade e, inconscientemente, no meu reiki, eu já fazia esse trabalho de desdobramento e resgate. Porque a apometria nada mais é que isso, né? Desdobramento e resgate. Então, eu comecei a trabalhar com essas questões. Comecei a trabalhar com o reiki e comecei a entrar em contato. E aí, quando o Irazão apareceu, aí sim começaram as canalizações. Faz assim, faz assado, é assim, é assado. E foi expandindo e abrindo. E aí a coisa melhorou. Tá? Não é que pararam os ataques, é que eu comecei a saber lidar com eles. E comecei a retribuir.